Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador enviado ao mundo, veio para restabelecer nossa comunhão com o Pai. Sua vida foi marcada pela ausência de pecado, ensinamentos com autoridade, cura dos enfermos e um amor incondicional. Antes de seguirmos com esta poderosa mensagem, já curta este vídeo e compartilhe com quem você ama, no WhatsApp, nas redes sociais, onde for possível. Alguém precisa dessas palavras hoje, e você pode ser o instrumento que Deus vai usar. Ele entregou-se à morte na cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre a morte. Em Jesus, encontramos redenção, direção e a promessa da vida eterna. Segui-lo transcende uma simples crença, estabelecendo um relacionamento vivo com o divino. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que estas 35 lições de Jesus iluminem sua jornada de fé, fortalecendo seu espírito e moldando sua existência segundo a vontade do Pai. Primeira lição: priorizar o amor a Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Dedicar amor supremo a Deus é o alicerce da vida cristã. Não se limita a um sentimento, mas implica colocá-lo no centro de cada decisão, aspiração e ação. Esse amor abrange intelecto, emoções e vontade. Quando Deus ocupa a primazia, tudo mais encontra seu devido lugar. Esse amor transforma nossa maneira de viver, impulsionando-nos a buscar sua vontade, obedecer com alegria e confiar mesmo em meio às adversidades. Amar a Deus é viver em constante comunhão com Ele, reconhecendo nossa total dependência. É um amor que nos motiva, guia e sustenta. Segunda lição: cultivar o amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Amar o próximo com a mesma intensidade que a nós mesmos é um dos desafios cruciais legados por Jesus. Vai além da simpatia ou de atos isolados de bondade. Significa escolher diariamente enxergar o outro sob a perspectiva divina. Esse amor requer renúncia, perdão, paciência e compaixão, mesmo quando não há reciprocidade. Conscientes de nossa limitação, necessitamos da orientação e do poder de Deus para vivenciar este mandamento com sinceridade. Ao buscá-lo, o Espírito Santo nos capacita a amar genuinamente, e esse amor se torna um testemunho vivo da graça de Cristo em nós. Terceira lição: a prática contínua do perdão. Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. O perdão é uma das características mais distintivas da fé cristã. Jesus nos ensinou que perdoar não é opcional, mas um mandamento contínuo. Perdoar não implica esquecer ou validar o erro, mas sim libertar o coração da amargura. Ao perdoarmos, rompemos as correntes do ódio e da vingança. O perdão cicatriza feridas invisíveis, restaura relacionamentos e abre caminho para a ação da graça divina. Somos chamados a perdoar da mesma forma que fomos perdoados por Cristo, livremente e com amor. Perdoar é um ato de fé que demonstra maturidade espiritual e confiança na justiça de Deus. Quarta lição: a simplicidade da humildade. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Jesus nos convida a uma humildade genuína, semelhante à de uma criança, simples, dependente e confiante. No reino de Deus, a grandeza não se mede por poder ou reconhecimento, mas por um coração humilde e disposto a aprender. A criança não simula conhecimento, ela confia, aprende e se entrega. Humildade é reconhecer nossas limitações e depender totalmente de Deus. É viver sem orgulho, sem buscar aplausos, mas servindo com amor. Aquele que se humilha é exaltado por Deus. Esta lição nos desafia a abandonar a vaidade e permitir que o Espírito nos molde conforme o caráter de Cristo. Quinta lição:
a prioridade do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Jesus nos ensina a redefinir as prioridades da vida. Antes de perseguir bens materiais, sucesso ou segurança, devemos buscar o reino de Deus, ou seja, viver sob o seu domínio. Isso envolve obediência, justiça, fé e amor. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais se harmoniza. As necessidades são supridas, as decisões se tornam mais sábias e a paz governa o coração. Buscar o reino é viver com um propósito eterno e não apenas sobreviver. Essa escolha diária transforma o caos em direção e a ansiedade em confiança. Sexta lição: abster-se do julgamento alheio, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Criticar os outros com severidade é contrário ao espírito do Evangelho. Jesus nos adverte que, ao apontarmos as falhas alheias, negligenciamos nossas próprias imperfeições. O julgamento condenatório fecha portas, enquanto a misericórdia abre caminhos para a cura e a restauração. Deus é o único juiz justo. Nossa responsabilidade é amar, corrigir com graça e interceder por aqueles que erram. Em vez de criticar, somos chamados a compreender, perdoar e acolher. Ao cessarmos o julgamento, nossos relacionamentos se tornam mais leves e nossa fé mais autêntica. A verdadeira justiça começa na humildade do coração. Sétima lição: a sinceridade na oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. Mateus 6:6. Jesus nos ensina que a oração genuína não é para impressionar os outros, mas para conectar-se com o Pai em intimidade. Não se trata de palavras elaboradas ou repetições vazias, mas de abrir o coração com sinceridade. Orar é confiar que Deus ouve e responde, mesmo quando o silêncio prevalece. É repousar em sua presença, buscar orientação, força e consolo. A oração fortalece nossa fé e transforma nosso interior. É no secreto que Deus revela seu cuidado. Quem ora com fé experimenta milagres, tanto externos quanto no íntimo do ser. Oitava lição: o amor pelos adversários. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Este é um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Amar os inimigos vai contra a nossa natureza humana, mas revela o coração divino. Jesus não apenas pregou, ele viveu isso na cruz, orando por aqueles que o crucificavam. Amar quem nos fere não significa tolerar injustiças, mas escolher responder com graça em vez de ódio. Esse amor transforma ambientes e interrompe ciclos de vingança. Liberta tanto o ofensor quanto o ofendido. Orar por quem nos persegue é um exercício de fé e maturidade. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a vivenciar esse amor sobrenatural. Nona lição: a generosidade desinteressada. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus 6:3. Jesus nos ensina a pureza da generosidade, que não busca reconhecimento nem recompensa. Doar é um ato de amor, não uma forma de autopromoção. Quando ajudamos em segredo, demonstramos que nosso coração está mais interessado em agradar a Deus do que em receber aplausos humanos. A verdadeira doação nasce de um coração grato, que reconhece que tudo provém de Deus. É nesse espírito que o reino cresce, quando oferecemos tempo, atenção, recursos e cuidado, sem interesse egoísta. E mesmo que ninguém veja, o Pai que observa em secreto recompensa abundantemente. Décima lição: ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Jesus declara que aqueles que o seguem são luz em meio à escuridão. Ser luz é refletir o caráter de Cristo através de palavras, atitudes e escolhas. Onde há luz, há direção,
esperança e segurança. Nosso chamado é brilhar com humildade, vivendo com integridade e amor, iluminando vidas com a verdade do Evangelho. Não fomos feitos para nos esconder, mas para influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Ser luz não se trata de perfeição, mas de permitir que Deus resplandeça em nós, mesmo em nossas fragilidades. Quanto mais nos aproximamos dele, mais intensamente brilham os reflexos de sua glória em nós. 11ª lição: obedecer com amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A obediência a Deus não deve ser vista como um fardo, mas como uma expressão de amor. Jesus nos ensina que a obediência nasce do relacionamento, não da obrigação. Guardar os mandamentos com amor é desejar viver conforme a vontade do Pai, porque confiamos nele e o amamos. É reconhecer que seus caminhos são mais elevados, seguros e sábios que os nossos. Essa obediência transforma a vida, nos aproxima de Deus e reflete Jesus ao mundo. Amar e obedecer caminham juntos. Quem ama verdadeiramente ao Senhor deseja agradá-lo em tudo: palavras, pensamentos e ações. 12ª lição: a fé pequena poderosa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Jesus nos mostra que a fé, mesmo diminuta, possui poder quando depositada na pessoa certa: Deus. O grão de mostarda é minúsculo, mas cresce e se torna uma grande árvore. Assim também é a fé. Começa pequena, mas produz resultados grandiosos. Ter fé é confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos saída, é acreditar que Ele está agindo mesmo no silêncio. Não se trata de tamanho, mas de autenticidade. Uma fé genuína move montanhas, rompe barreiras e abre portas. Deus não exige perfeição, apenas um coração disposto a confiar e dar o primeiro passo com Ele. 13ª lição: viver livre da ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. Jesus nos convida a repousar em Deus. A ansiedade surge da tentativa de controlar o que somente Deus pode governar. Ele nos lembra que o Pai cuida das aves e veste os lírios. Quanto mais cuidará de nós. Viver sem ansiedade é confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não compreendemos o caminho. Isso não significa negligenciar responsabilidades, mas entregar o coração em paz. Quando oramos e confiamos, trocamos o peso da preocupação pela leveza da fé. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez com esperança e confiança no cuidado divino. 14ª lição: servir com humildade, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Jesus, sendo o Rei dos Reis, escolheu a humildade do serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, acolheu os marginalizados e entregou sua vida por amor. Servir é a essência do reino de Deus. É colocar o outro em primeiro lugar, agir com compaixão e não buscar reconhecimento. No serviço, encontramos propósito e semeamos o amor de Deus. Ao servirmos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O mundo valoriza o status, mas no reino, o maior é aquele que serve com alegria. Servir transforma corações, aproxima pessoas e revela o caráter de Deus em nossas ações. 15ª lição: caminhar na verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade de Jesus não é apenas um conceito, é uma pessoa viva. Ele é a verdade que liberta do engano, do pecado e da culpa. Caminhar na verdade é viver com integridade, abandonando a hipocrisia e as máscaras. É alinhar pensamentos, palavras e ações com os ensinamentos de Cristo. A verdade, por vezes, confronta e causa dor, mas sempre cura e transforma. Quando escolhemos a verdade, mesmo que tenha um custo, ganhamos paz, liberdade interior e proximidade com Deus.
Viver na verdade é escolher a luz, mesmo quando o mundo insiste nas sombras. 16ª lição. Permanecer em Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Jesus nos convida a um relacionamento contínuo e profundo com Ele. Permanecer em Cristo é mais do que crer. É viver conectado à fonte da vida dia após dia. É confiar, depender, ouvir sua voz e seguir sua direção. Assim como um ramo não pode dar fruto separado da videira, também não podemos frutificar longe de Jesus. Quando permanecemos nele, recebemos força, sabedoria, paz e orientação. Mesmo nas lutas, encontramos consolo e esperança. Permanecer é escolher estar com ele em cada decisão, pensamento e atitude. É essa conexão viva que produz frutos eternos. 17ª lição. Crer apesar do medo. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Diante do medo, Jesus nos chama à fé. Ele conhece nossas limitações e, mesmo assim, nos desafia a confiar. O medo paralisa, mas a fé nos impulsiona. Crer somente não significa ignorar a realidade, mas enxergá-la sob a perspectiva de Deus. É lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Jesus está no controle. Ele acalma tempestades, cura feridas e ressuscita esperanças. O convite de Cristo é para abandonarmos a ansiedade e abraçarmos a confiança. Quando escolhemos crer, o medo perde sua força. E em cada passo de fé, descobrimos que Deus é maior que qualquer circunstância. 18ª lição. Ser sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Jesus nos chama a viver com propósito e influência. O sal, na época bíblica, preservava os alimentos e lhes conferia sabor. Da mesma forma, somos chamados a preservar os valores do reino e dar sabor à vida com nossa presença, atitudes e palavras. Ser sal é fazer a diferença onde estivermos, com integridade, compaixão e verdade. Não fomos chamados para nos conformar com o mundo e perder nossa essência, mas para transformar o ambiente ao nosso redor. O sal que perde seu sabor é descartado. Portanto, precisamos viver com autenticidade, revelando Cristo em tudo o que fazemos. 19ª lição. Buscar a justiça divina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Jesus valoriza aqueles que anseiam por um mundo mais justo e vivem de forma íntegra diante de Deus. A justiça do reino não é meramente legal ou moral, mas espiritual. É viver com integridade, compaixão e fidelidade à vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça é desejar que a verdade de Deus reine em todas as áreas da vida: família, trabalho, sociedade. Deus promete saciar esse anseio. Quando buscamos a sua justiça, nosso caráter é transformado e nos tornamos instrumentos de mudança onde há dor, desigualdade e injustiça. 20ª lição. Vigiar e orar constantemente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Jesus nos alerta que a vida espiritual exige atenção e disciplina. Vigiar é estar atento ao coração, às atitudes, às armadilhas do pecado e às distrações do mundo. Orar é manter comunhão constante com Deus, buscando força e orientação. A vigilância nos protege, a oração nos sustenta. Quando negligenciamos essas práticas, nos tornamos vulneráveis. Jesus ensinou isso aos discípulos no jardim do Getsêmani, em um momento de intensa batalha espiritual. Ele nos convida a sermos sensíveis ao Espírito e firmes contra as tentações. Quem vigia e ora vive desperto, fortalecido e em sintonia com o céu. 21ª lição.
Valorizar cada ser humano. Jesus tocava leprosos, acolhia pecadores e valorizava os marginalizados. Em uma época em que muitos eram excluídos por sua aparência, condição ou pecado, Jesus ensinou que toda vida possui valor intrínseco. Ele enxergava além das falhas e aparências, contemplando o coração. Ele tocou leprosos, dialogou com samaritanos, defendeu adúlteras e chamou publicanos. Ele nos ensina que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Reconhecer o valor do outro é tratá-lo com dignidade, ouvir com empatia e agir com compaixão. Somos chamados a ver como Jesus via, com olhos de misericórdia. Ao valorizarmos cada pessoa, levamos cura ao mundo e manifestamos o caráter de Cristo. 22ª lição. Confiar na providência divina. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mateus 6,32. Jesus nos lembra que Deus conhece cada necessidade antes mesmo que a expressemos. Ele é um Pai amoroso, atento a cada detalhe de nossa existência. Confiar na providência divina é repousar no cuidado diário do Senhor, mesmo quando os recursos parecem escassos. É saber que Ele não falha e sempre provê no momento oportuno. A ansiedade diminui quando reconhecemos que não estamos sozinhos nem desamparados. Deus alimenta as aves e veste os lírios. Quanto mais cuidará de nós. Viver com essa confiança é caminhar em paz, crendo que o céu está envolvido em cada passo. 23ª lição. Promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Jesus valoriza aqueles que promovem a paz, não apenas evitando conflitos, mas levando reconciliação onde há divisão. Ser pacificador é carregar o espírito do reino, um coração manso, paciente e disposto a ouvir. O pacificador não alimenta fofocas, ressentimentos ou discussões, mas lança sementes de perdão, compreensão e amor. Ele atua como ponte entre pessoas e também entre o homem e Deus. Quando escolhemos a paz, mesmo diante de ofensas, revelamos que somos verdadeiros filhos do Pai Celestial. A paz que vem de Deus não é ausência de lutas, mas presença dele em meio a elas. 24ª lição. Desapegar-se das riquezas terrenas. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6,21. Jesus nos alerta sobre o perigo de depositar nossa segurança nas riquezas deste mundo. O coração humano tende a buscar estabilidade no dinheiro, bens ou status, mas tudo isso é efêmero. O verdadeiro tesouro reside em Deus e nas coisas eternas. Não é errado possuir bens. O problema surge quando os bens passam a nos dominar. Jesus nos convida a investir no céu através da generosidade, compaixão e fé. Quando o coração está voltado para o reino, a vida adquire um propósito duradouro. Apegue-se a Deus e não às riquezas, e você experimentará uma paz que o dinheiro jamais poderá proporcionar. 25ª lição. Produzir frutos duradouros. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Jesus nos chama a uma vida que frutifica, não de maneira superficial ou passageira, mas com um impacto duradouro. Os frutos que permanecem são aqueles gerados pelo Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São atitudes que edificam, transformam e inspiram. Viver produzindo frutos é ser útil ao reino, influenciar vidas e glorificar a Deus através do nosso caráter. Ele nos escolheu para isso, não apenas para receber, mas para doar. Quando permanecemos em Cristo e obedecemos a sua palavra, nos tornamos árvores frutíferas, abençoando outros e deixando um legado eterno. 26ª lição. Viver com propósito divino. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21.
Jesus nos lembra que ninguém está aqui por acaso. Assim como ele foi enviado com uma missão divina, cada um de nós também foi chamado a viver com um propósito. Nosso chamado não se resume a tarefas religiosas, mas a viver de forma intencional, levando luz, amor e verdade onde estivermos. Propósito é servir, influenciar e glorificar a Deus em todas as áreas. Trabalho, família, relacionamentos. É saber que nossa vida faz parte de algo maior. Quando compreendemos nosso chamado, vivemos com direção, foco e alegria, sabendo que estamos cooperando com os planos do céu. 27ª lição: cultivar um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Jesus ensina que a pureza interior é essencial para a comunhão com Deus. Um coração limpo está livre de malícia, orgulho, falsidade e pecado oculto. Não se trata apenas de aparência externa, mas de um coração sincero que busca agradar ao Senhor em tudo. A pureza começa com o arrependimento, continua com a obediência e é sustentada pela graça de Deus. Ver a Deus, experimentar sua presença, ouvir sua voz, entender seus caminhos, é uma promessa para os puros de coração. Quem cultiva um coração limpo vive em paz, possui discernimento espiritual e reflete a beleza de Cristo. 28ª lição: exercitar a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Jesus revela que a misericórdia é uma marca dos filhos de Deus. Ser misericordioso é ter um coração compassivo, que compreende a dor do outro e age para aliviar o sofrimento. É perdoar, acolher, ajudar, mesmo quando não é merecido. Assim como Deus tem misericórdia de nós todos os dias, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. A misericórdia vence o julgamento e transforma relacionamentos. Quem age com misericórdia planta sementes de restauração e colhe o favor de Deus. E no dia da necessidade, aquele que foi misericordioso será alcançado pela misericórdia divina. 29ª lição: agir com sabedoria espiritual. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Mateus 7:24. Jesus nos chama a viver com sabedoria, não baseada na lógica humana, mas na verdade do céu. A sabedoria espiritual começa com ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. O sábio não apenas escuta, mas vive o que aprendeu, construindo sua vida sobre uma rocha firme. Quando as tempestades vêm, e elas virão, aquele que construiu com base na palavra permanece inabalável. Agir com sabedoria é buscar direção em oração, esperar o tempo de Deus e decidir com discernimento. Essa sabedoria é um dom do alto e guia nossos passos com firmeza e paz. 30ª lição: esperar o tempo perfeito de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, viveu com plena consciência do tempo certo para todas as coisas. Ele não se adiantava nem se atrasava. Obedecia ao Pai com paciência e confiança. Essa lição nos ensina a não agir por impulso ou desespero, mas a esperar com fé. O tempo de Deus é perfeito, ainda que pareça demorado aos nossos olhos. Às vezes, o processo molda mais do que o resultado. Esperar não é perder tempo, é confiar que Deus está preparando o melhor. Quando esperamos no Senhor, recebemos bênçãos completas e duradouras. 31ª lição: andar por fé, não por vista. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. A fé que agrada a Deus é aquela que crê mesmo sem ver. Jesus elogiou aqueles que confiam nele sem depender de sinais ou provas visíveis. Andar por fé é viver com os olhos espirituais abertos, crendo nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A fé é firmeza em tempos de incerteza, esperança em meio ao caos e certeza de que Deus está no controle.
Quem anda por fé não se limita ao que sente ou enxerga, mas se move pela palavra e pela presença de Deus. Essa fé sustenta, guia e transforma. 32ª lição: compartilhar o sofrimento alheio. Jesus chorou. João 11:35. Este é o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos. Jesus, o Filho de Deus, se comoveu diante da dor humana. Ele chorou com Maria e Marta pela perda de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso nos ensina sobre empatia, sentir a dor do outro, estar presente, consolar com amor verdadeiro. Chorar com os que choram é mais do que simpatia, é compaixão que emana do coração de Deus. Somos chamados a ser ombros para os que sofrem, a carregar os fardos uns dos outros. Nesses gestos, o amor de Cristo se manifesta. 33ª lição: manter-se firme nas adversidades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus nunca prometeu uma vida isenta de dificuldades, mas garantiu sua presença e vitória em meio às tribulações. Manter-se firme nas lutas é confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos. As aflições fazem parte da jornada, mas não têm a palavra final. Com Cristo, podemos atravessar tempestades com paz, sabendo que Ele já venceu o mundo. Cada provação se torna uma oportunidade de crescimento, fé e maturidade. Jesus nos chama a ter bom ânimo, não porque a vida é fácil, mas porque Ele caminha conosco e com Ele sempre há esperança. 34ª lição: reconhecer a dependência total de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Jesus deixa claro: fora dele não há vida verdadeira, nem fruto duradouro. Reconhecer nossa total dependência de Deus é um sinal de maturidade espiritual. Não somos autossuficientes. Precisamos dele para respirar, viver, decidir e perseverar. Essa dependência não é fraqueza, mas sabedoria. Quando entregamos o controle, confiamos na direção divina e descansamos em sua provisão. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A verdadeira força nasce da humildade em depender do Pai em tudo. Quanto mais nos rendemos, mais somos capacitados. E quanto mais dependemos, mais experimentamos o mover sobrenatural de Deus. 35ª lição: compartilhar o Evangelho com o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Essa foi uma das últimas instruções de Jesus antes de ascender ao céu e é um chamado para todos os seus seguidores. Levar o Evangelho é compartilhar as boas novas do amor, perdão e salvação em Cristo. Não é uma tarefa exclusiva de missionários ou pregadores, mas de todos que foram alcançados pela graça. Podemos evangelizar com palavras, atitudes, testemunho de vida e ações de amor. Cada encontro é uma oportunidade divina. O mundo precisa ouvir, ver e sentir o amor de Jesus. Quando obedecemos a esse chamado, cooperamos com o plano eterno de Deus e nos tornamos luz onde há trevas. Estas 35 lições de Jesus são mais do que palavras. São convites para uma vida transformada. Cada ensinamento possui o poder de tocar as profundezas do nosso ser. Elas revelam um Deus próximo que se importa, que guia e transforma com amor e verdade. Ao meditar em cada lição, somos conduzidos a enxergar a vida com novos olhos, com mais fé, compaixão e esperança. Que estas verdades encontrem morada em seu interior e floresçam com o tempo. E que, em cada detalhe de sua jornada, você reconheça a presença de um Deus que continua a nos instruir pelo exemplo de seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se esta mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e envie no WhatsApp.
Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre.